22. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se o vinho novo em odres novos. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos nos mostra Jesus confrontando tradições religiosas e revelando a novidade do reino de Deus. Nesse texto que nós lemos, aqui está uma questão evangélica, bem tradicional, já muito usada no passado, no entanto hoje, que é a questão do jejum. E essa questão do jejum se torna uma oportunidade para Cristo ensinar os seus discípulos que a sua presença inaugura uma nova era, uma era nova dentro do pensamento cristão. E sobre isso, João Calvino, entendendo, ele disse que Cristo é o esposo da igreja e a sua presença é o motivo da nossa alegria. Cristo a presença dele na igreja é o motivo da nossa alegria, portanto, faz sentido o que Calvino fala, olhando para esse texto, uma vez que Jesus está presente com os discípulos, não havia a necessidade de jejuar. Mas, sobre o jejum, nós temos, muitas pessoas têm dúvidas sobre o jejum, né? E dentro dessa perspectiva reformada, que é a nossa visão, a visão teológica que nós abraçamos, nós entendemos que o jejum ele tem uma natureza espiritual e não ritualística. Alguns lugares transformam o jejum numa questão de ritualística e até mística. Para nós, o jejum ele é espiritual e não ritualista. Então, a nossa teologia ela vê o jejum como um meio de graça. Nós já estudamos sobre isso na escola dominical, que aquilo que nós chamamos de meio de graça, ou aquilo que chamamos de meio de graça, é por onde a igreja também é alimentada. E sendo um meio de graça, então, não é um mérito do crente fazer o jejum. Não é um mérito pessoal do crente. Novamente, eu gostaria de citar Calvino, porque ele fala sobre isso nas suas Institutas da Religião. Ele diz que o jejum é útil desde que esteja unido à verdadeira humildade e não se torne uma superstição. Então, Calvino, ele entende nos seus comentários sobre o texto, sobre o Evangelho, ele diz que o jejum ele pode ser um benefício, e realmente é um benefício o jejum, desde que o jejum seja praticado de forma humilde e não se transforme em uma superstição. Para nós, então, a finalidade do jejum, ela é buscar comunhão com Deus e também visa também a questão dos nossos pecados, quanto ao arrependimento dos nossos pecados. O jejum reformado, o jejum praticado pelos crentes de teologia reformada, tem um propósito, como eu disse, espiritual, visa uma questão espiritual, que é trabalhada na oração e no jejum. E quem pratica esse tipo de jejum, busca a presença de Deus. Todo aquele que jejua de forma correta, não transformando o jejum em algo místico ou supersticioso, ele busca ter maior comunhão com Deus, se for o caso de uma confissão de pecado, ou mesmo de um crescimento espiritual. E nesse tipo de jejum, então há um discernimento, há um arrependimento pelos seus
e aqui eu quero citar também novamente Lutero. Lutero ele dizia que o jejum não faz o homem justo diante de Deus, mas o ajuda a subjugar a carne e a servir melhor o Senhor. Por que eu cito Calvino e Lutero para nos ajudar aqui na questão do jejum? Porque infelizmente muitas pessoas, muitos evangélicos, eles acham que mediante o jejum eles vão alcançar um objetivo, desprezando o conselho bíblico, não observando o que a palavra diz sobre a vida espiritual. O jejum ele deve ser praticado com o arrependimento dos seus pecados, com discernimento. O porquê que eu estou jejuando? Quais são os meus objetivos quando eu estou jejuando? E notem, o jejum não é somente se abster de alimentos. Tá? Nós já falamos sobre isso em algum momento, que não é só se abster de alimentos. Obrigado. Não é só abster de alimento, porque não é esse o propósito do jejum. Mas o propósito de jejum é buscar a Deus por algo que a pessoa está objetivando. E então o jejum ele não justifica ninguém, mas ele ajuda a matar a carne, ele ajuda a subjugar a carne para que então sirvamos ao Senhor melhor. E jejum também é importante nós salientarmos isso, que jejum não é manipular Deus, não é uma manipulação com Deus, mas é humilhar-se diante de Deus. E o jejum ele deve ser acompanhado de oração, de confissão dos pecados e de meditação na palavra. Este é o foco do jejum, é o objetivo do jejum, e é assim que a teologia reformada entende o jejum. Bom, olhando para este texto em sincronia com Mateus capítulo 9 e em sincronia com Lucas capítulo 5, verso 33 em diante, porque estes textos falam do mesmo assunto, Mateus 9, 14 a 17, Lucas 5, 33 ao 39, é exatamente o mesmo texto de Marcos capítulo 2, versos 18 a 22. E numa sincronia, esse texto então ficaria com as informações que os outros evangelistas trazem, ficaria mais ou menos assim, numa junção desses três textos. Os discípulos de João e os fariseus costumavam jejuar. Então vieram a Jesus e lhe perguntaram: por quais razões ou por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus não jejuam? Jesus lhes respondeu: por acaso os convidados do noivo jejuam enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que o noivo lhe será tirado, nesses dias jejuarão. E lhes disse também uma parábola. Marcos não fala isso, mas os outros evangelistas falam. Disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de pano novo para remendar em veste velha, pois rasgará a veste nova, e o remendo do novo não se ajustará ao velho. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derramando-se o vinho, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E acrescentou: ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Ninguém faz isso, segundo diz o evangelista Mateus. Então é importante, meus irmãos, quando nós olhamos para esses três evangelistas, entender a visão de cada um, entender a visão de cada um dos evangelistas. Bom, eles têm visões distintas, visões diferentes sobre isso, Os três evangelistas, eles relatam o mesmo episódio, cada um com as suas nuances diferentes e complementares, com as suas nuances complementares. Mateus, ele enfatiza, ele dá uma ênfase no diálogo com os discípulos de João. Mateus dá essa ênfase, se você for ver lá, você vê que Mateus dá essa ênfase. Já o evangelista Marcos, ele destaca o contraste entre o jejum que era praticado, o jejum praticado ali, entre a presença do noivo e a ausência. Enquanto Lucas, ele amplia a parábola do vinho velho, mostrando uma resistência à novidade do reino, e é sobre isso que esse texto se trata,
Então nós temos aqui a aprender algumas lições com este texto maravilhoso. O primeiro que nós podemos aprender se encontra logo nos primeiros versos aí, versos 18 a 20, quando Jesus então, quando há o confrontamento, há a pergunta sobre o porquê que os discípulos de Jesus não jejuam enquanto os de João e os fariseus jejuavam. Bom, os discípulos não jejuavam porque, obviamente, a resposta já é dada por Jesus, porque o noivo estava com eles, né? E tendo em vista que o jejum naqueles tempos ele era quase que um jejum de luto, era um se abster por tristeza ou por alguma coisa assim, não fazia sentido, né, para os discípulos de Jesus, diante da presença jubilosa do Mestre, diante da grande festa que eles estão ali, na presença do Rei, eles jejuarem, visto que o jejum apontava para uma tristeza, apontava para um sentimento de perda. Então não fazia sentido, por isso que Jesus diz: não faz sentido eles jejuarem, eu estou aqui com eles. Agora, quando eu morrer, aí sim eles vão jejuar. Meus irmãos, nós entendemos que a centralidade de Cristo é a base da nossa fé. Cristo é o centro da nossa fé. Ele é o esposo da igreja, como nós lemos na liturgia em Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo faz questão de dizer que Cristo, ele é um noivo, né? E o marido deve amar a igreja como Cristo a amou e se entregou por ela. E para os fariseus isso era muito contraditório e não aceitável. Por que eles não aceitavam? Porque os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eles estavam lá em jejum. Sempre, segundo a tradição judaica, às segundas-feiras, né? Não existe segunda no calendário dele, era outro nome, né? Mas só trazendo para nós aqui, segundas e quintas. Enquanto eles deveriam jejuar apenas uma vez por ano, que era o que a lei exigia, aquela lei do Yom Kippur, estabelecida no dia do perdão, que era uma vez só. E esse jejum era em memória, né, do que se passou lá atrás. Levíticos capítulo 16 demonstra isso de forma muito clara, qual tipo de jejum e quando eles deveriam fazer. Mas eles acrescentavam, eles jejuavam 2 vezes por semana. Outros jejuns ao longo da Bíblia também foram estipulados. Por exemplo, Zacarias capítulo 8, verso de número 19, o profeta vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, bem como do 5º, o do 7º e o do 10º mês, se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria e festas alegres. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, havia outros tipos de jejuns, tá? Que era estabelecido para festas, para alegria, para se relembrar das grandezas do Senhor. Mas os fariseus, eles gostavam sempre de acrescentar alguma coisa a mais, para se mostrarem espirituais, para se mostrarem que eles tinham mais intimidade com Deus. Mas Jesus, ele responde de uma forma até mesmo pesada para aqueles discípulos, para aqueles fariseus. Eles dizem, a resposta de Jesus é como se fosse um questionamento, e é um questionamento de fato. Jesus diz: como eles podem jejuar? Porventura eles podem jejuar estando eu presente aqui, eles como convidados, estando na festa onde eu estou presente, eles podem jejuar? Né? Então Jesus confronta aqueles homens religiosos, e aí Jesus aponta para um simbolismo aqui de uma festa de casamento, onde o noivo está, onde tem banquete, onde tem alegria. É como se Jesus dissesse: vocês estão num casamento, estão numa festa, vocês deveriam celebrar, se alegrar, e vocês estão questionando um ato não feito por eles, né, de tristeza. Não, eles não podem fazer isso. Então Jesus aponta: olha, mas haverá um tempo que eles precisarão jejuar. Jesus está apontando para a sua morte, aí sim eles jejuariam. E de fato, quando Jesus é crucificado e depois que ele assenta aos céus, nós vemos que o jejum passa a fazer parte da vida da igreja. Atos mesmo vai relatar várias vezes o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a igreja num todo jejuando, né, e buscando ao Senhor, buscando mesmo a presença de Deus. Bom, e enquanto nós
esperamos o noivo, enquanto nós esperamos a volta gloriosa de Jesus Cristo, nós devemos jejuar, nós devemos ter essa prática, mas não como um pesar, não como um peso, não apenas se abstendo de alimento, ou não fazendo como os fariseus faziam. E notem, se vocês quiserem conferir, vamos lá para Mateus capítulo de número 6, Jesus ensina como é que deveria fazer o jejum, como é que deveria se praticar. Mateus 6, do 16 ao 18, Jesus ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí Jesus diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecerem aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Bom, os fariseus, segundo a tradição judaica, eles mostravam que eles estavam jejuando, aquele aspecto, aquela face de piedade, de tristeza, né, com os seus olhos pesados, mostrando que estava jejuando. Jesus chama isso de jejum hipócrita. De jejum hipócrita. O verdadeiro jejum deve ser apresentado a Deus e não aos homens. Por isso Jesus exorta esses religiosos e vai agora lhes contar uma parábola, para que eles entendam que um tempo novo precisa haver no coração velho, em um coração velho, uma vida velha, marcada pela religiosidade e pelos aspectos antigos. A vida cristã, meus irmãos, a nossa vida cristã não é marcada por rituais vazios, por rituais sem significado, mas ela é marcada pela comunhão viva com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. E nós precisamos aprender isso. Olhando para as Escrituras, nós precisamos colocar isso em prática. A nossa vida cristã, ela não é marcada por rituais vazios, não é marcada por simbolismo sem nenhum tipo de fim, mas ela é marcada pela comunhão viva com Deus, viva com o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, o texto nos ensina também que ele nos mostra a novidade do Evangelho. Né? No verso 21, Jesus então, dentro desse diálogo com os fariseus, com aqueles que questionavam, Jesus agora ele vai ensinar a estes homens, né, dentro da sua resposta, e diz assim o texto: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a ruptura. Bom, o remendo novo em pano velho aqui vai ilustrar a incompatibilidade entre o Evangelho de Cristo e o legalismo judaico. Visto que os fariseus, eles, não à toa, eles recebiam este apelido este acréscimo de hipócritas, né? Porque eles viviam dentro de uma hipocrisia. Eles queriam cumprir a vírgula da lei, eles queriam praticar uma religiosidade extrema, a ponto de questionar algumas atitudes de pessoas que seguiam a Jesus, mas eles não percebiam que eles estavam tentando fazer remendos, tentando pegar um remendo novo e colocando em vestes velhas. E por isso Jesus ilustra dizendo que o que eles estavam fazendo não iria dar fruto. O que eles estavam fazendo não era o correto, porque eles estavam tentando colocar o Evangelho dentro do legalismo judaico. E notem que isso foi uma constante, pelo menos no primeiro século na vida da igreja. Os irmãos bem lembram que Paulo questionou muito a igreja da Galácia, ou certos líderes da igreja da Galácia, que queriam introduzir dentro do cristianismo o pensamento judaico, a religião judaica, com a circuncisão, com o calendário festivo e com a dieta, né, ou a abstenção de alimentos. Quando igrejas no dia de hoje tentam colocar dentro da fé cristã conceitos judaicos, elas estão fazendo isso, tentando pegar pano novo e tentar remendar aquilo que é velho. O Evangelho não precisa de remendo, porque o Evangelho, a palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus se renova a cada manhã. Portanto, o Evangelho de Cristo, ele é sempre novo e sempre bom. E esses homens não entendiam isso. Por isso Jesus os questiona, por isso Jesus
os indaga, dizendo: não é possível o que vocês querem fazer. Vocês não querem sair dos seus velhos conceitos, da velha religião, né, do legalismo que vocês vivem, e vocês não querem viver o novo que Jesus está apresentando. O reino de Deus, meus irmãos, não é uma mera reforma qualquer, não é uma reforma que você faz de qualquer maneira, mas é uma realidade que irrompe a história, que ultrapassa os limites da história. Nós vemos que a reforma proposta por Jesus Cristo, ou proposta no Antigo Testamento pelo Senhor Deus, ela transpassou os limites, ela rompeu, né, na história. E toda vez que o homem tentou introduzir dentro do Evangelho os seus conceitos religiosos, o legalismo, isso não vingou, isso não deu frutos. Por quê? Porque o Evangelho ele não precisa de acréscimo. O Evangelho não precisa que eu e você, seres humanos, acrescentem aquilo que a palavra de Deus não trouxe ou não valida. Mas o que é preciso é o inverso, que nós sejamos transformados de maneira radical pela graça narrada nas Sagradas Escrituras. Hoje é comum religiosos quererem implantar dentro do Evangelho os seus conceitos, os seus legalismos, os seus achismos, as suas filosofias. E o Evangelho de Cristo não precisa disso. Estes homens, por causa da prática do jejum, que eles excediam o que a lei pedia, eles queriam introduzir no Evangelho de Cristo, na vida dos discípulos de Cristo, um tipo de jejum em que não fazia sentido para aqueles que nasceram de novo, para aqueles cujo coração foi transformado. E Jesus os repreende. E por fim, no verso de número 22, então Jesus, continuando dentro dessa ilustração, para fazê-los entender que eles estavam andando na contramão daquilo que Jesus estava apresentando, Jesus então finaliza este diálogo, ou esta repreensão a eles, dizendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho com os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, Jesus agora vai ampliar a conversa com eles, dizendo: bom, já disse para vocês, não se pega remendo novo e se coloca em roupa velha, né? Ninguém faz isso. Mas também ninguém, em sã consciência, pega um vinho novo e coloca em odres velhos, porque vai acontecer um processo em que vai se perder tanto o odre quanto o vinho. E Jesus aqui está apontando que o Evangelho ele exige novos corações, ou ele exige corações regenerados. É isso que Jesus está querendo mostrar para eles. Vocês precisam ter um coração regenerado para receber o Evangelho. Assim como o vinho novo precisa ser colocado em odres novos, vocês precisam ter um coração transformado, um coração regenerado. Martinho Lutero, de novo, olhando para esse texto de Marcos, Lutero diz que o Evangelho exige corações novos, pois não se pode ser contido em velhas estruturas da justiça própria. E o próprio Lutero, eu creio que seja testemunha disso, quando ele tenta, pelos seus próprios conceitos teológicos, pelas suas próprias filosofias, introduzir o Evangelho num coração estruturado pela sua própria justiça. Até no dia que ele olha para a palavra e vê que ele não conseguiria obter justiça dentro dessa estrutura, mas que o justo viveria pela fé. E olhando para a questão cultural, meus irmãos, Jesus traz à mente desses homens até algo que eles conheciam, porque o odre, ele era um recipiente de couro, os irmãos devem bem saber, um recipiente de couro, e era utilizado na cultura aqui para armazenar vinho. Em outras culturas, esse tipo de odre, também em lugares quentes, se levavam água gelada para manter a caminhada. No caso aqui era para armazenar o vinho. E colocar um vinho novo em um odre velho, já utilizado e dilatado, poria ambos, tanto o vinho quanto o odre, a perder, colocaria em risco, e a perda seria 100% da perda do vinho e do odre. Por quê? O vinho novo, quando ele fermentasse, ele ia produzir gases, ele ia produzir ali uma questão química que faria romper o velho odre, e se perderia tanto o recipiente de armazenamento quanto o líquido que desejaria se ali armazenar. Nessa parábola, então, Jesus ele
mostra para aqueles religiosos que o odre ali é o coração humano. Jesus está apontando para eles, dizendo: olha, vocês são odres, né? E o vinho é o evangelho que precisa ser armazenado em coração novo. Não dá para um coração tomado pelo pecado, um coração tomado pela justiça própria, poder conter o evangelho, não, ou poder receber o evangelho, sem que isso seja totalmente tirado do coração. Jesus ele refere-se ali a um tipo de resistência que as pessoas estavam demonstrando, principalmente esses religiosos. Eles estavam resistindo ao evangelho de Cristo. Eles estavam resistindo ao novo que estava sendo apresentado a eles ali. E Jesus estava mostrando a eles que era preciso ter uma substituição. O odre velho já não poderia mais conter o vinho novo que estava sendo oferecido a eles. Meus irmãos, se nós olhamos para o mundo que vivemos, né, cada pessoa sempre acha que ela vai conseguir agradar a Deus com a sua velha religião, com as suas velhas estruturas, ou com o seu legalismo, que já carrega, que essa pessoa carrega há muito tempo. Mas o Evangelho de Cristo, ele propõe algo novo, e a proposta é: para receber o novo de Deus, para receber aquilo que Deus tem a oferecer a nós, é preciso que nascemos de novo. É isso que diz o Evangelho de João. Para que nós recebamos o que Deus tem para nós, é preciso nascer de novo. O novo nascimento é exigido do velho homem. O novo nascimento é exigido num coração que um dia foi dominado pelo pecado. E é somente, meus irmãos, pela regeneração do Espírito, narrado de novo por João, a partir do capítulo 3, verso 4, 5 e 6 em diante, nós podemos receber e viver o Evangelho. Coração velho, coração ainda dominado pelo velho homem, coração ainda cheio das velhas estruturas, ele não está pronto para receber o Evangelho, para receber o novo de Deus. Com isso, meus irmãos, nós podemos aprender neste texto de Marcos, capítulo 2, verso 18 a 22, que Cristo é o noivo que traz a alegria. Enquanto Cristo está com a sua igreja, nós não precisamos, ou não há motivo de tristeza para o povo de Deus, que o noivo está presente. E é por isso que nós centralizamos Cristo nas nossas reuniões. É por isso que nós buscamos na nossa vida ter a presença de Cristo. Ele nos traz alegria em tempos de tristeza. Ele enche o nosso coração de ânimo em tempos de desânimo. Ele enche a nossa vida de uma alegria que o mundo não pode nos oferecer. O Evangelho, ele é a novidade radical, né, que não suporta esses remendos das velhas práticas. O Evangelho vem para romper essas velhas práticas, para substituir esses velhos costumes, esse legalismo e essa religiosidade. E somente corações que foram regenerados, foram transformados pelo poder de Jesus Cristo, podem conter e viver essa nova realidade oferecida pelo nosso Senhor. Com isso, meus irmãos, precisamos reafirmar a centralidade de Cristo em nossa vida. Precisamos tê-lo como prioridade em nossa vida e assim receber a graça soberana de Deus. Como Paulo declara lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, meus irmãos, aprendamos com esse texto de que nós precisamos ter Cristo como o centro da nossa vida. É preciso que o nosso coração seja purificado, seja eliminado do nosso coração as velhas práticas, e então estejamos como odres novos para receber o vinho novo que o Senhor tem para nos oferecer. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a praticar o que Ele nos ensina. Vamos orar.